Vem ser Sol, na velocidade da fibra. Os melhores planos para a família toda estar sempre conectada. Solnet, a internet ultra turbinada com a economia que sua vida merece. Sexta-feira, dia 24 de abril, vamos meditar o Evangelho de São João no capítulo 6, versículos de 1 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Disse isso para testar Filipe, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. Hoje lemos o Evangelho da multiplicação dos pães. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. A preocupação dos apóstolos diante de tanta gente faminta nos faz pensar hoje em uma multidão atual, não faminta, mas ainda pior, afastada de Deus, com uma anorexia espiritual que impede de participar da Páscoa e conhecer a Jesus. Não sabemos como chegar a tanta gente. Alenta-nos na leitura de hoje uma mensagem de esperança. Não importa a falta de meios, mas os recursos sobrenaturais. Não sejamos realistas, mas confiantes em Deus. Assim, quando Jesus pergunta a Filipe onde podia comprar pão para todos, na realidade disse isso para testar Filipe, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. O Senhor espera que confiemos nele. Ao contemplar esses sinais dos tempos, não queremos passividade, preguiça, fraqueza ou falta de luta, mas esperança. O Senhor, para fazer o milagre, quer a dedicação dos apóstolos e a generosidade do jovem que entrega alguns pães e peixes. Jesus aumenta a nossa fé, obediência e audácia, embora não vejamos logo o fruto do trabalho, da mesma forma como o camponês não vê brotar a planta logo depois da semeadura. Fé, portanto, sem permitir que o desalento nos desanime,
sem que paremos em cálculos meramente humanos para superar os obstáculos. Há que se começar trabalhando, empenhando-nos inteiramente na tarefa, de modo que o nosso próprio esforço nos leve a abrir nossos caminhos, que aparecerão de forma insuspeita. Não esperemos o momento ideal para fazer a nossa parte. Devemos fazê-lo o quanto antes, pois Jesus nos espera para fazer o milagre. As dificuldades que o panorama mundial apresenta neste começo nos induzem a pensar que só uma intervenção do alto pode fazer-nos esperar um futuro menos obscuro, escreve São João Paulo II. Acompanhemos, pois, esse panorama com o rosário da Virgem, pois sua intercessão se tem feito notar em muitos momentos delicados, sobre quais tem deixado sua marca. Profunda a história da humanidade, Evangelho da encarnação, da palavra que se fez carne, de Deus que se fez gente. É assim que pode ser chamado o Evangelho segundo João. Ele é o que mais aprofunda a transparência divina das realidades humanas. Cada uma dessas realidades, tocadas por Jesus, de transformar em sinal. São os sinais da sua glória, como foi a água transformada em vinho em Caná, como foi ainda a água pedida e oferecida à samaritana, junto ao poço de Jacó, como foi o paralítico curado à beira da piscina de Betesda, ou o cego de nascença na fonte de Siloé, ou como os 5 pães multiplicados para a multidão, nas colinas da Galileia. São sinais que tanto viram, tantos presenciaram, mas não entenderam, e não entenderam porque não creram, não abriram o coração à fé. Começando hoje este capítulo, chamado do Pão da Vida, João aborda um fato notório da vida pública de Jesus, o milagre das multiplicações dos pães. Hoje, mais do que nunca, neste tempo de pandemia, quantos estão precisando do pão? E muitas vezes até destruímos, desperdiçamos. Façamos gestos, ajudemos a tantas pessoas também. Multipliquemos os pães, os alimentos que nos são oferecidos, para também saciar a fome de tantos outros. A todos um feliz e abençoado dia. Deus abençoe a todos. Vem ser Sol, na velocidade da fibra. Os melhores planos para a família toda estar sempre conectada. Solnet, a internet ultra turbinada com a economia que sua vida merece.